A carta de Pedro que nós temos estudado, a primeira carta de Pedro, é uma carta de encorajamento para a igreja daquela época que estava vivendo um período de perseguição. Eles eram rejeitados e perseguidos pelas lideranças judaicas, pelas lideranças locais, pelos pagãos. Estava se iniciando uma terrível perseguição do Império Romano contra os cristãos. E Pedro escreve essa carta para encorajá-los, para que olhassem tamanha obra de salvação, para que se desembaraçasse de todo o pecado, de todo o peso, e servissem ao Senhor com alegria. Dizer que era cristão naquela época era um risco muito grande. Era um risco muito grande. E essa carta vem encorajar os nossos corações nessa manhã, irmãos, para que corramos a carreira também que nos está proposta, olhando para Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiências de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia tão lindo, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua presença. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós temos estudado essa carta desde o começo do ano. Um grupo de irmãos tem se reunido todo sábado e estudado essa carta de 1 Pedro e tem falado muito aos nossos corações. Esse texto em especial, foi o texto que eu escolhi para estar estudando, para estar compartilhando com o grupo e também aqui nessa manhã. E ao meu coração, esse texto mostra quem eu era, quem nós éramos. O verso 10 vai dizer que nós não éramos povo, não fazíamos parte do povo de Deus. É por isso que ele diz aqui, não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que nós estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados. João vai dizer que nós estávamos condenados. E Pedro vai dizer, nós não éramos povo. E é interessante que no verso 9 ele diz, mas quem vocês são hoje? Quem é a igreja hoje? Aquele que entregou sua vida para Cristo.
aquele que aceitou o sacrifício. E ele expressa: hoje vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então aqueles irmãos daquele primeiro século, que eram perseguidos, que estavam sendo rejeitados, mas para Deus eram preciosos. Esse mesmo título foi dado para a igreja, foi dado para a nação de Israel. Se nós abrirmos lá em Êxodo capítulo 19, Êxodo 19, versos 5 e 6, Deus manda Moisés falar para o povo, diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A nação de Israel era esse povo. Mas o próprio texto vai dizer que eles tropeçaram na pedra principal, que é Cristo. E hoje esse título, e hoje essa prerrogativa é da igreja. Não fazíamos parte do povo de Israel. Não éramos desse povo. É por isso que o Senhor disse: não éramos. E ele diz assim: mas agora vocês são raça eleita, sacerdócio real. O sacerdote, ele vinha apenas da tribo de Levi. É muito interessante que no tabernáculo, apenas o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Ele entrava 2 vezes ao dia para oferecer sacrifícios a Deus em nome do povo, para que o pecado pudesse ser perdoado, levando incenso. É interessante, porque no lugar do Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote entrava 1 vez ao ano. E diz a tradição que o sumo sacerdote, ele entrava, mas no seu tornozelo era amarrado uma cordinha. Porque se Deus não se agradasse da vida dele, ele era morto fulminante ali, naquele lugar. E o apóstolo Pedro vai dizer: irmãos, vocês agora, cada crente, cada cristão consagrado ao Senhor, tem a liberdade de entrar na presença do Senhor. Irmãos, 2 vezes ao dia, 1 vez ao ano, não, a liberdade, o véu foi rasgado de cima a baixo. Cada cristão pode interceder um pelo outro, ministrar um ao outro, e esse é o papel da igreja. Ontem nós fomos fazer uma caminhada de bike, alguns irmãos, e é muito interessante que as nossas caminhadas, estava comentando com a Eliana, tem sido muito gostosa, que a gente vai para fazer um exercício, mas é uma delícia. Alguns dias nós fomos lá para Sabaldi, aí paramos ali na casa do Fialho, tomamos um cafezão gostoso. Uma bênção, irmãs. Ontem nós fomos para o lado da Colônia Esperança, passamos ali no sítio do Gleison, dos pais dele, passamos ali, tivemos um momento gostoso, e ele colocou um café colonial para a gente, foi maravilhoso, tem sido muito gostoso. Mas nós descemos ali na chácara deles, no sítio deles, e tem um lugar muito gostoso que ele mostrou para nós, e o Jonas nos levando ali, dizendo: Wesley, esse aqui é o lugar da oração. Esse é o lugar da oração. Os jovens já foram lá, a igreja já foi lá, e é um lugarzinho reservado para estar na presença do Senhor. Irmãos, todo lugar.
Nós podemos estar na presença do Senhor. Isso é um privilégio da igreja. Aquilo que estava reservado apenas para o sacerdote, agora é para cada cristão. É por isso que ele diz aqui assim: vós sois sacerdócio real. Real porque servimos a um rei. Real porque fazemos parte do reino de Cristo Jesus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Se esse texto vai dizer quem eu era, quem nós éramos e quem nós somos hoje, ele vai dizer também qual que é o nosso papel, qual que é a nossa missão. Finalzinho do verso 9 vai dizer: a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa missão é proclamarmos a Jesus. A nossa missão é levar Jesus para aqueles que não têm. Ontem nós estávamos conversando com os jovens sobre esse texto, e a pergunta que eu fiz para eles: vocês já têm Jesus? Verdadeiramente já entregou sua vida a Ele? Porque ninguém pode levar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Cristo é o Senhor da sua vida. É Ele que está no governo. Se não éramos povo, estávamos aprisionados no pecado, o pecado nos dominava, o pecado reinava nos nossos corações, estávamos longe do Senhor. Mas Deus enviou o seu Filho amado, Cristo morreu naquela cruz, para que a culpa do meu pecado fosse sobre Ele, para que a justiça dele viesse sobre a minha vida. Entregaste tua vida a Cristo. Aí nós podemos proclamar, aí nós podemos testemunhar, aí nós podemos compartilhar. Aliás, não é que podemos, isso vai ser a realidade das nossas vidas. Não tem jeito do crente salvo em Cristo Jesus não compartilhar desse grande tesouro. O propósito da nossa vida, irmãos, o propósito da igreja é proclamar a Cristo. É proclamar. Esse texto vai dizer sobre isso. Oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Eu me lembro de Caim e Abel, né? Ambos tiveram o desejo de oferecer um sacrifício a Deus. Só que tem uma situação que Deus se agradou da sua vida. Consequentemente, se agradou da sua oferta. O outro, Deus não se agradou da sua vida. E eu queria encerrar essa meditação dizendo sobre isso. Que já que eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje, eu sei qual é a minha missão, como que tem que ser a minha vida, como que tem que ser a nossa vida, né? E no verso 1 ele começa dizendo despojando. Essa palavra despojar é deixar de lado. É como uma roupa suja que eu tiro e deixo de lado. Assim o texto vai dizer que o cristão tem que se despojar. Despojar de toda maldade, dolo, engano, toda hipocrisia e invejas e toda sorte de maledicência. Irmãos, isso aqui tem que ser uma prática diária das nossas vidas.
Todos os dias eu tenho que me empenhar para isso. É como limpar um terreno. Não, a gente não precisa plantar a erva daninha, ela nasce naturalmente. E se você não, todos os dias, não está de olho, não ir ali tirar, ela se torna muito grande. Pedro vai dizer isso, irmãos. Todos os dias nós precisamos despojarmos, deixarmos de lado, nos afastarmos de toda maldade, todo engano. A expressão engano é duas caras. Toda hipocrisia é fingimento. Hipocrisia é como um ator que representa um papel sem cera. A palavra sincero quer dizer sem cera. Despojar de tudo isso. Toda inveja. Muito interessante, eu estava compartilhando ontem que esse é um pecado tão feio que a gente não tem nem coragem de confessá-lo ao irmão, né? Eu nunca falei para um irmão, nem o irmão vai falar para mim, irmão, ora por mim, que meu coração está tomado de inveja. Já ouviu isso? Já fez isso? Isso aqui nasce naturalmente no coração do ser humano. Despojar de toda sorte de maledicência. Maledicência é falar mal do outro quando o outro não estiver presente. Aliás, eu não tenho que falar em momento algum, mas principalmente falar contra alguém que não está ali. Despojar de tudo isso. Pedro vai dizer isso para a igreja. E é interessante porque ele diz assim no verso 2: e desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, o leite espiritual aqui é a palavra de Deus. Desejai ardentemente a palavra de Deus. Achei interessante uma palavra do pastor Antônio, que ele diz o seguinte: olha, leia a palavra, mesmo quando você não tiver com vontade, até que você tenha vontade. Essa precisa ser uma prática diária do cristão. Isso que nós temos que almejar e viver todos os dias. Irmãos, mas nós precisamos ser sinceros, sem fingimento. Às vezes a gente tem alimentado tudo aquilo que é para despojar e tem despojado aquilo que é para alimentar. É por isso que a igreja não cumpre o papel de falar de Cristo. E esse é o terceiro ponto, que diz no verso 4: chegando-vos para Ele, achegai-vos a Cristo, pedra que vive, eleita e preciosa. A ideia aqui é de um templo que foi formado por pedras, mas tinha a pedra principal, pedra de esquina. É a pedra, irmãos, que sobre ela todas as pedras são colocadas. Se tirar a pedra principal, cai o templo. E a ideia aqui é de um templo espiritual. A nossa vida confiada a Cristo, alicerçada nele, fundamentada nele. É por isso que o texto diz: achegai-vos, é buscar, é estar na presença, é orar, é almejar estar perto do Senhor. João capítulo 15 vai dizer: se permanecermos em Cristo, se permanecermos nele, 12 vezes em 8 versículos, permanecer no Senhor, achegai-vos a Ele. É um templo vivo, é a igreja crescendo junto, é um do lado do outro, vivendo em comunhão, com o propósito de proclamar, de adorar, de oferecer sacrifício agradável ao Senhor.
É o desejo de estar na presença do Senhor. É o desejo de viver em comunidade. Né? Nós estávamos no culto de quinta-feira aqui, poucas pessoas. Irmãos, que gostoso, que gostoso. Teve um momento do culto aqui que eu acho maravilhoso, que é a oportunidade de os irmãos se reunirem de 2 a 2, de 3 a 3, e aquele momento de oração. E às vezes a gente vem para o culto com o coração apertado, cheio de luta, cheio de dificuldade, aquele dia foi difícil. Né? Aí senta do teu lado o irmãozinho querido e amado, coloca a mão no teu ombro e diz: irmão, pelo que você quer que eu ore por você hoje? E é como se Deus estivesse tirando do teu coração aquele peso. A gente não sai da mesma forma que entrou, de forma alguma, da presença do Senhor. Achegai-vos a Ele. Às vezes eu olho para a igreja, às vezes eu olho para a minha vida, porque quando eu falo igreja eu falo do outro, eu olho para mim, e tenho desperdiçado tanto tempo com outras coisas, quanto não tenho priorizado estar na presença do meu Deus. Viver em comunidade. Às vezes a gente não tem se despojado de toda a maldade. E não conseguimos cumprir isso aqui, sabe por quê? Porque a gente fere o outro. E pior, não pede perdão. E a partir daí começa a viver uma vida de fingimento. E Pedro, orientando a igreja, aqueles primeiros irmãos, orientando a mim e a você, dizendo: nós precisamos ter uma vida que agrade ao Senhor. Por isso, despojar de tudo isso. Buscai, desejai ardentemente. Né? Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando das crianças. E na hora da pequenininha, né? Queria mamar, irmãos, a Eliana, se tivesse no banheiro, onde tivesse, você tinha que ir buscar, você tinha que correr, porque era a hora do mamar. Esse mesmo desejo tem que ser meu e seu, todos os dias. E vivemos em comunidade, irmãos, partilharmos de todas as coisas juntos, aproveitarmos esses momentos. A igreja crescendo juntos. A ideia aqui é a igreja crescendo junto, formando um templo. Irmãos, nós estamos ainda, o templo está sendo formado, ele não está acabado. Deus tem colocado as pedras vivas, contrapondo com aquele templo. É um templo vivo, é uma casa espiritual, a habitação de Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios: vós sois o templo. É um templo, é uma casa espiritual, não há espaço para desagrejado. Sim, a igreja está avançando. Quando nós não estamos em comunidade, nós representamos a igreja, mas nós estamos ligados na pedra principal. Não creio que dá para fazer parte do templo invisível de Deus se eu não estiver firme no templo visível. Não entendo dessa forma. Que nessa manhã nós possamos oferecer as nossas vidas ao Senhor, mas a cada dia aplicando esta palavra em nome de Jesus. Deus nos abençoe, irmãos. Pastor.